E aí, gente, sou o André, brasileiro, vivendo em Barcelona, pouco mais de 7 anos, mas na realidade já vivo fora do Brasil há mais de 20 anos. Então, hoje decidi fazer um vídeo um pouco diferente, contando sobre a decisão de criar um canal. Vai ser mais ou menos um vídeo de apresentação. E, bom, decidi, apesar do friozinho, vim gravar esse vídeo aqui na beira da praia. Vamos lá então. Bom, eu sou um consumidor do YouTube já há bastante tempo, provavelmente mais de 10 anos. Sempre gostei de assistir muitos vídeos no YouTube, principalmente vídeos de história, documentários. Inicialmente via muito documentário, também muita coisa sobre música e com o tempo várias outras coisas. Mas de uns 3 anos, pouco mais de 3 anos pra cá, através de uns canais que eu comecei a seguir, principalmente de vlogging, viagens, também um pouco de história, eu comecei a pensar, né, por que não, de repente, criar o meu canal. É um pouco ambicioso, no sentido de que eu nunca tive experiência nenhuma com câmera e não me sinto uma pessoa assim. Sou muito tímido, introvertido, e é bem difícil esse desafio assim de falar para uma câmera. Eu acabei de lançar mais ou menos, comecei o canal há 2 meses e pouco atrás. E claro, muita coisa para aprender. Ainda estou muito cru. Mas é um processo. Acho que tudo na vida é um processo, né? Então, assim, claro, vendo muitos canais do YouTube, motivadores e tal, alguns... Tem muita coisa, o algoritmo às vezes é um pouco chato, não é? Porque a gente procura algum tema e de repente só sai aquilo. Eu vejo alguns vídeos desse tipo. Existem uns canais legais, bem legais, mas tem muita porcaria também, né? Muito guru dando fórmula, com essas fórmulas mágicas e... Bom, enfim. Então, de tempos em tempos eu vejo alguns vídeos sobre uma motivação, mas procuro ver coisas também para me divertir, porque o que eu gosto de fazer no YouTube é me divertir, me entreter com os vídeos e também, né, ir atrás de conhecimento. Basicamente isso. Bom, falando sobre o processo de aprendizagem e esse desafio de finalmente começar o canal, porque eu vim tendo essa ideia, pensando, tentei uma vez, não consegui dar continuidade, passaram-se alguns meses, quase 1 ano, tentei outra vez, cheguei a fazer um vídeo, também achei que não ficou legal, porque é aquela coisa, no início a gente se vê falando no vídeo, escuta a nossa voz e tudo é muito estranho, nunca é legal. É aquela velha, né, síndrome do impostor, né? A gente sempre se acha muito esquisito, mas precisa muita coragem para seguir. Então, finalmente, nessas vezes que eu tentei, eu nem cheguei a criar canal, eu só tentei fazer os vídeos para ver como é que ficava e não gostei, né? Enfim. Mas dessa vez, finalmente, há 2 meses e pouco atrás, eu comecei. E tô aqui. Esse vídeo aqui é o primeiro vídeo praticamente sem roteiro nenhum. E tá sendo muito difícil. Vocês não imaginem o quão difícil está sendo pra mim falar assim, sem um script, sem nada. Eu criei alguns tópicos, mas eu pensei, bom, eu vou começar a falar e vamos ver o que acontece.
Mas eu tenho uma esperança muito grande de que tudo isso aqui, que está sendo bem difícil agora, vai ser muito recompensador no futuro. Se demorar 6 meses, 1 ano, 2, 3, eu não sei. Mas acredito que é aquela coisa. Como muitos vídeos que a gente vê, consistência, né? Continuidade, persistência, não só no YouTube, né? Em tudo na vida. Mas é uma coisa que me dá muito prazer, sabe? Fazer vídeos, porque assim, eu gosto muito de história, não tenho títulos, não sou professor, nada, eu sempre foi uma paixão, eu admiro, eu gosto da história, e eu acho que essa foi uma das razões, uma das razões pela qual eu vim viver na Europa, decidi viver aqui, porque aqui a gente tem história viva, e gosto de fazer essas andanças. De uns anos pra cá, tardiamente eu comecei a gostar de andar de moto, principalmente aqui na Europa, né? Na Espanha, na Catalunha, e eu descobri um prazer imenso de pegar a minha moto e sair por aí, por esses lugares maravilhosos. E durante esses primeiros anos, pelo menos uns 4 primeiros anos, eu andei muito por aqui, pela região da Catalunha. E eu ficava encantado, como sempre fico, cada vez que eu descubro um novo vilarejo, medieval, romano, cheio de história, e também os caminhos. Tem muito caminho lindo aqui. Descobri a ter prazer de andar pelas montanhas também. Sempre gostei muito do mar, mas aqui eu aprendi a gostar das montanhas. E aqui tem muita montanha. Então, decidi juntar essas duas coisas, essas minhas andanças com história, um pouco de história, e por que não fazer criar um canal contando essas pequenas aventuras. Bom, queria ressaltar que só nesses 2 meses e pouquinho, fazendo aí uma média de um vídeo por semana, eu já tive um prazer imenso, sabe? Mesmo sem ter views ainda, muito poucos views, quase nada. E isso é algo que provavelmente vai levar mais tempo. Tô tranquilo em relação a isso. Mas é muito legal, cara. E assim, é uma superação, sabe? Porque isso, como eu falei, levou mais de 3 anos para amadurecer, para mim criar aquela coragem de finalmente, vou criar o canal e vou começar a lançar no YouTube, fazer os uploads uma vez por semana e seja o que Deus quiser. E isso é muito legal, Agora, claro, tempo ao tempo, né? As coisas vão melhorando aos poucos. Eu ainda não curto muito me ver, mas eu tenho que ver os meus vídeos para ver o que eu tenho que melhorar, né? E tem muito para melhorar, muito mesmo. Eu tô procurando, eu procuro ser um pouco mais espontâneo. Agora, uma coisa legal, e eu tenho visto muito esse crescimento do IA, né? Da inteligência artificial. E claro que a gente aproveita, lógico, isso dá um help, dá uma ajuda boa. Mas também eu acho assim que cada ser humano tem uma maneira de ver o mundo e passar uma mensagem, entendeu? E por mais que a inteligência artificial, está crescendo como uma loucura, já existem muitos canais só de inteligência artificial, com vozes através da inteligência, com vídeos, as pessoas não aparecem. Enfim, eu ainda acredito que um canal como
com uma pessoa falando, um ser humano real, sem muita preocupação com o erro, mais orgânico, né? É muito mais válido, faz muito mais sentido. Então eu acho que tem lugar para todo mundo, e por que não para mim? Bom, espero que daqui a algum tempo, não sei, como eu falei, pode levar alguns meses ou anos, mas que eu comece a aumentar os seguidores, né? E se eu fizer diferença para uma pessoa, já está valendo. Uma pessoa. Isso aqui é o importante. Bom, gente, era mais ou menos isso sobre esse vídeo, um pouco assim de apresentação, falando sobre um pouquinho do meu processo de aprendizagem e sobre o meu canal. Espero que vocês curtam o canal aí, Cabeça Round, e vou seguir fazendo mais vídeos. A proposta é, né, visitar esses lugares lindos, esses vilarejos, natureza, arquitetura, história, e poder passar aí um pouquinho do que eu vejo, do que eu sinto, do prazer que eu tenho de entrar em contato com esses lugares, tá bom? Falando aqui dessa praia bacana, finalzinho de tarde aí, e é isso aí. A gente segue se vendo aí nos próximos vídeos.